Oi, gente, eu sou a Paty e eu acabei de ler Tempestade de Cristal da Morgan Rhodes, que é o quinto livro da série da Queda dos Reinos. E como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vou falar sobre a série da Queda dos Reinos num geral, com 5 motivos para você ler ela. Os 5 motivos que eu separei vão te dar uma visão bem ampla sobre a série, mas não se preocupe porque o vídeo não vai ter spoilers. A série da Queda dos Reinos é uma fantasia jovem adulta composta por 6 livros. 5 desses livros já foram lançados aqui no Brasil pela editora seguinte. Então nós temos A Queda dos Reinos, A Primavera Rebelde, A Ascensão das Trevas, Maré Congelada e Tempestade de Cristal. O 6º livro, que é o último da série, vai ser lançado nos Estados Unidos agora no final do ano e chega no Brasil no ano que vem. Então o primeiro motivo para você ler a série são os confrontos que ela tem de conquista de reinos. A história se passa em um continente chamado Mítica, que é dividido em 3 reinos: Limeros, Paelcia e Auranos. Limeros fica no norte e é um reino extremamente frio, com uma terra infértil, porém esse reino é muito forte na questão militar. Já Auranos fica no sul e é um reino muito abundante e rico, o clima é quente e o solo é muito fértil. E Paelcia fica no meio desses 2 reinos, ela tem uma terra mais seca e desértica e é um reino muito pobre, onde as pessoas passam fome e o seu único comércio é o vinho. Esses 3 reinos possuem governantes diferentes e a paz durou durante séculos entre esses reinos e foi algo bem difícil de manter, porém a série começa com uma agitação entre esses reinos por causa de alguns rebeldes e esses 3 governantes passam então a lutar pelo poder. Então a série tem todo esse esquema político de entrar numa guerra e conquistar territórios. Durante toda a série sempre tem alguém querendo tomar o poder sobre Mítica, mas isso é muito mais forte nos 2 primeiros livros, então esperem muita ação para o começo da série e também esperem um vilão muito sanguinário, capaz de fazer tudo para alcançar o poder. O segundo motivo para você ler a série são os personagens. A série é protagonizada por 4 personagens, todos eles jovens, porque é uma série YA, e todos os livros vão alternando entre os pontos de vista desses personagens. Então temos o Jonas, que nasceu em Paelcia e após a morte injusta do irmão, ele começa a buscar vingança contra Auranos, mais especificamente para um cara que matou o seu irmão, que é um lorde muito importante, e ele também deseja vingança contra a princesa de Auranos, porque ela assistiu tudo sem fazer nada. Então o Jonas é um rebelde e é ele que começa essa agitação em Mítica. A morte do irmão foi a peça-chave para começar isso, mas esse ódio pelos Auranos já vinha de muito tempo, pelo fato do seu povo ser muito pobre, passar fome, enquanto que os Auranos vivem em abundância. Então a causa vai muito além de uma vingança. A princesa Cleona, também chamada de Cleo, é a filha do rei de Auranos. A mãe dela já é morta e ela tem uma irmã mais velha que sempre se preparou para ser rainha, enquanto que a Cleo sempre aproveitou as mordomias de ser uma princesa. Porém a irmã dela fica muito doente e quando isso acontece, a Cleo percebe que se a irmã morrer é ela que vai ser a herdeira. A Cleo é a minha personagem favorita porque o que acontece com ela em todos os livros requer muito mais bravura comparado aos outros personagens. Então ela é uma personagem muito determinada e muito inteligente. Outro personagem é o Magnus, ele é o príncipe herdeiro de Limeros e ele é uma espécie de antagonista da série. Então ele acaba sendo um dos personagens mais interessantes também. É aquele personagem que vai te ganhando aos poucos e no decorrer dos livros você vai entendendo as motivações dele, ganhando empatia. E isso vai acontecendo de uma forma muito crescente, porque quando chegou no 4º livro, ele já estava competindo com a Cleo no quesito de personagem favorito para mim. E a última protagonista é a Lúcia, ela é irmã do Magnus e princesa de Limeros, e ela é uma feiticeira, o que faz ela ser muito interessante também. A Lúcia, então, é aquela personagem que vai descobrindo o seu poder ao longo dos livros. Também tem aquela questão do quanto isso é capaz de mudá-la, então a transformação que ela passa no decorrer dos livros é o destaque da personagem, além dela ser muito importante para a parte mágica da história, que é o próximo motivo para você ler a série. Os elementos mágicos são incríveis. A magia era muito comum em Mítica antigamente, porém ela foi desaparecendo depois que as 2 deusas, Valória e Cleona, se enfrentaram para tomar o poder uma da outra. Essa magia que existe em Mítica é chamada de Elementia, porque ela é conectada com os 4 elementos: terra, fogo, ar
ar e água. Existem bruxas em Mítica que podem convocar pelo menos um tipo de elementia, mas somente uma feiticeira é capaz de dominar os 4 tipos. Uma feiticeira chamada Eva existiu há muito tempo e anos após a sua morte foi profetizado o nascimento de uma nova feiticeira muito mais poderosa do que a Eva, e essa feiticeira é a Lúcia, que eu falei antes. Além disso, existe a Tétrade, que são 4 cristais mágicos que ficaram perdidos depois da morte da Eva, e existe uma lenda que diz que quem reunir a Tétrade e reunir os 4 cristais, ela é capaz de conferir poderes indescritíveis para essa pessoa. Então, alguns personagens passam a acreditar nisso e saem em busca da Tétrade, e isso acaba sendo muito importante no meio dessa guerra por poder que tem nos livros. E não acabou por aí não, tem outro elemento mágico na história, que são os vigilantes. Eles são seres imortais que habitam o santuário, que é um lugar místico além do mundo e além do tempo, e esses vigilantes podem visitar o mundo mortal em forma de falcão ou também nos sonhos das pessoas, e se eles tomam a forma humana no mundo mortal, eles acabam se tornando exilados imortais. Esses vigilantes são os personagens mais misteriosos da série, porque no início você não sabe o propósito deles, e isso vai sendo revelado aos poucos, e eles estão sempre presentes no mundo mortal e acabam influenciando muito os outros personagens ao longo dos livros. Uma curiosidade é que, se vocês repararem nas capas de todos os livros, vocês vão ver o falcão no fundo, que representa esses vigilantes. Então, gente, são muitos elementos mágicos nessa série, e essa mitologia que a autora criou é incrível e muito original, e vai ganhando força também a cada livro. Eu falei antes que nos 2 primeiros livros o foco principal é a conquista dos reinos, porque a partir do 3º livro toda essa parte da magia ganha muito mais força, se destaca muito mais. Então esperem muitas surpresas em relação a isso. Esse não é mais um motivo para você ler a série, sim o motivo principal para você ler ela. O 4º motivo é que essa é uma série com muita ação. Sempre tem alguma coisa acontecendo, é muito difícil você encontrar uma parte parada nos livros. Pelo menos nos 3 primeiros livros, a leitura é muito frenética. Espere muitas cenas de tirar o fôlego, espere muitas mortes, muitas reviravoltas, muitas surpresas. Você fica envolvido no livro do começo ao fim. Todos os livros da série têm aquele gancho no final que te deixa desesperado pelo próximo livro. Então a boa notícia é que você já tem 5 livros que você pode ler um atrás do outro e não sofrer tanto com isso. Então você vai ficar no desespero somente pro último livro, que é como eu estou nesse momento, mas daí a gente sofre junto. E o último motivo para você ler a série é a escrita da autora. Todos os livros têm uma escrita muito simples, não só pelo fato de ser um livro jovem, mas porque a autora conseguiu escrever esse mundo complexo e cheio de personagens de uma forma muito fácil. É tudo muito objetivo e sem enrolação, como eu falei antes, sempre tem alguma coisa acontecendo que te prende muito na história. E isso deixa a leitura muito rápida também, então você termina o livro em poucos dias. O mais legal ainda é que a escrita da autora melhora a cada livro. Apesar de ser uma série grande, a qualidade dela vai aumentando e não fica com altos e baixos. Você vai gostando dos livros de uma forma muito crescente, um livro vai superando o outro, isso te deixa muito animado durante a leitura da série. Porém, isso dá aquela expectativa de que o último livro vai ser o melhor de todos. Então nós ainda vamos ver se a autora vai cumprir com isso no último livro. Eu quero ver se realmente ela acertou nessa distribuição da história em todos os livros, fazendo um livro ser melhor que o outro. Pelo menos até agora isso está funcionando, e essa é a minha expectativa para o último livro. Eu espero muito que ele não decepcione, porque até agora a série está sendo incrível. E o vídeo não acaba por aqui, porque eu decidi citar também um ponto negativo da série. Eu acho justo citar algo negativo dela também. E o ponto negativo dos livros, na minha opinião, é o romance. É a única coisa que me incomodou nos livros, o fato dele ter muitos romances instantâneos, que são os famosos instaloves. Vários casais são formados e eles se apaixonam loucamente de uma forma muito rápida, da mesma forma que muitas mortes inesperadas acontecem, beijos inesperados também acontecem, e muito. Porém, depois do 3º livro, eu me acostumei com isso e parece que eu abracei o clichê, digamos assim. E é a partir desse livro que surge um casal interessante. É um casal que demora
demora um tempo para eles se apaixonarem, então nem tudo está perdido. Mas os instaloves que acontecem nos primeiros livros são definitivamente o ponto negativo da série. Mas não se preocupem, porque isso não tira o foco de todas as coisas que eu falei antes. Eu espero ter convencido vocês a lerem a série. Pode não ser a melhor série de fantasia YA que você vai ler, mas pode ficar entre as mais legais, porque com certeza você vai se divertir muito lendo os livros. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, então comente se você gostou e quer mais vídeos assim. Comente também se eu convenci você a ler a série, ou se você já leu e concorda com o que eu falei. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Se você for comprar os livros da série, aproveite e compre pelos links do canal que eu deixo na caixa de descrição. Aqui do lado tem outros vídeos para você assistir, e se você é novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também, clicando nessa bolinha. E até o próximo vídeo. Tchau!